Boa noite, irmãos. É uma alegria muito grande a gente tá junto mais uma vez. Dessa vez para a segunda parte, o segundo livro, né, do nosso estudo, Questões Cruciais, que eu já expus mais ou menos o que é essa série de livros e como vai ajudar a gente. Bom, o tema de hoje é: posso crer na Bíblia? Bom, é uma coisa que a gente tem contato direto. A gente tem a palavra de Deus como a nossa regra de fé e de prática, mas a gente não para se atentar em algumas questões fundamentais, e a gente também tem que se preparar para saber defender a veracidade da Bíblia, a veracidade das Escrituras e como isso é fundamental para a nossa fé. Bom, esse livro, na verdade, ele surgiu de um comentário. Em 1978, cerca de 300 teólogos se reuniram em Chicago e eles elaboraram o que ficou intitulada a Declaração de Chicago sobre a Inerrância Bíblica. Bom, esses teólogos eles se reuniram ali para discutir como que eles especificariam essa doutrina da inerrância. Como eles falariam que a Bíblia não erra, que a Bíblia é realmente inspirada por Deus. E eles vão abordar diversas questões ali sobre a Bíblia. E bom, Sproul ele compareceu nessa conferência de um final de semana ali. E a partir dessa declaração, desses artigos, ele vai expor o que ele crê sobre realmente essa doutrina da inerrância, da inspiração e entre outras coisas. Então esse livro é baseado num comentário. Eu não vou ler com vocês os artigos aqui, mas eu vou disponibilizar na descrição do vídeo para que vocês possam ter acesso a isso e tudo mais. Então eu me atentei realmente aos argumentos que ele vai colocar frente a esses artigos. Então eu acho importante a gente ler todos eles depois, mas agora não é o foco a gente ler junto e tudo mais. Então ele vai começar falando sobre a autoridade, se referindo aos primeiros artigos dessa declaração. E ele vai falar sobre a autoridade, a singularidade da autoridade bíblica. Ou seja, eles vão colocar que a Bíblia é a autoridade suprema. O que isso quer dizer? Bom, esse ponto é para deixar bem claro a divergência que há entre a Igreja Protestante e entre a Igreja Católica Romana. Por quê? Bom, a Igreja Católica Romana crê sim que a Bíblia é autoridade e que a Bíblia é inspirada por Deus, mas eles também creem que a tradição da Igreja é tão importante quanto a Escritura. E se elas colocadas lado a lado, a tradição da Igreja prevalece. Bom, esse foi um dos princípios pelos quais houve o estouro da Reforma Protestante. É uma doutrina que a gente fala sola Escritura, ou seja, somente a Escritura. Somente a Escritura é a autoridade de Deus para nos guiar nas questões da nossa vida. Ou seja, a gente pode ver, de certa forma, se a gente for para pensar, um paradoxo aí ou uma contradição. Por quê? A gente vê na Bíblia que a gente deve respeitar as autoridades, nossos pais, magistrados civis e tudo mais, mas que só a Bíblia é a autoridade? Não. Peraí. Mais uma vez. Só a Bíblia é a autoridade suprema, uma vez que ela é comparada lado a lado. Então a gente deve respeitar nossas autoridades e obedecer às nossas autoridades, desde que essas autoridades estejam subordinadas à Bíblia. Então essa é uma coisa interessante. Bom, a tradição da igreja não é importante pra gente? De forma nenhuma. A tradição é muito valiosa pra gente. A gente pode ver interpretações diversas das escrituras que são difíceis e que os pais da igreja interpretaram de uma forma, e assim a gente deve voltar aos pais e ver como a tradição sustentou isso. Mas entre tradição e escritura não há comparação, irmãos. A gente tem que a escritura é inspirada por Deus e a gente vai falar sobre isso. Então a gente obedece às autoridades uma vez que elas estão subordinadas à nossa autoridade suprema, que no caso é a Bíblia. Então eles acharam e julgaram muito importante começar com esse ponto, e eu concordo bastante com isso, que é uma coisa fundamental para a gente entender. Então a gente vê que a autoridade ela provém de Deus e não de qualquer forma humana, não de qualquer instinto humano. E isso é muito importante, porque a autoridade de Deus ela não erra. Mas a nossa tradição, os nossos pensamentos, a nossa consciência pode e por muitas vezes vai errar. Então essa é uma coisa muito importante. Da mesma forma, a gente tem documentos valiosíssimos na igreja, como por exemplo os credos e confissões. Bom, só que a gente tem esses documentos como valiosos e por muitas vezes a gente pode usar eles como instrumentos ali, como ferramentas na nossa liturgia de culto e tudo mais, mas a gente não tem eles como infalíveis, como a gente tem as escrituras. Então são documentos muito bem elaborados, alguns, no caso dos credos, né, pelos pais, algumas confissões ali que a gente tem como importantes depois da Reforma Protestante,
Mas a gente não deve ter esses documentos como infalíveis, assim como a gente tem a Escritura. Então são documentos muito importantes, mas mais uma vez, debaixo da autoridade da Escritura, sempre a Escritura vai prevalecer. Então aí ele passa a falar sobre revelação. Por que revelação é tão importante? Bom, muitas vezes a gente emprega esse termo de uma forma errada, de uma forma equivocada. Bom, revelação a gente fala aqui sobre a revelação especial. O que seria a revelação especial? Bom, a gente tem a revelação especial das Escrituras. A gente tem que Deus, ele decidiu se revelar e decidiu revelar alguns aspectos sobre o caráter dele, sobre a história da redenção, sobre a história, enfim. Ele resolveu revelar algumas coisas e essas coisas foram escritas para que nós tivéssemos acesso a elas, justamente com todo o povo de Deus. Bom, por que isso é tão importante a gente enfatizar que as Escrituras são a revelação de Deus? Bom, houve um movimento que surgiu no começo do século XX, o movimento neo-ortodoxo, ou neo-ortodoxia, que surgiu em resposta àquele movimento que a gente comentou na exposição passada, o movimento liberal. Bom, o movimento liberal tinha realmente a Bíblia como um sistema de valores, talvez, um sistema moral, uma vez que eles descaracterizavam qualquer aspecto sobrenatural ali das Escrituras. Bom, o movimento ortodoxo ele surge como resposta a isso, mas da mesma forma ele não enxerga com clareza essa questão da revelação. Por quê? Bom, para o movimento neo-ortodoxo, a Escritura contém a revelação de Deus, e não é a revelação de Deus. Bom, isso é muito perigoso porque isso aponta pra gente que talvez algumas passagens das Escrituras sejam verdadeiras e outras não. Talvez algumas sejam inspiradas e outras não. Bom, irmãos, isso não é verdade. Se for assim, como que a gente vai conseguir determinar qual passagem é verdadeira e qual não é? Como que a gente vai poder determinar o que a gente pode crer e o que a gente não pode crer? Bom, essa fica uma questão muito vaga e não é dessa forma que a própria Bíblia vai falar pra gente. Então essa é uma coisa que a gente descarta. A gente tem que toda a Escritura é inspirada por Deus, como a passagem de 2 Timóteo 3,16 vai falar pra gente. Então isso é muito importante, a gente tem a Bíblia como revelação de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus e essa é uma questão chave pra gente, a gente vai continuar discorrendo sobre isso. Bom, a partir disso, a gente vê que realmente a Bíblia ela foi escrita numa linguagem humana. A gente tem os idiomas ali hebraico, grego e aramaico. São idiomas humanos. E isso faz com que a Bíblia seja limitada. Sim, a Escritura é limitada. Mas alguns desses cientistas e desses eruditos vão falar que isso vai revelar que a Bíblia não é verdadeira. Bom, a gente não pode afirmar isso. Por que a gente não pode afirmar isso? Porque embora a nossa linguagem seja limitada, a gente pode sim e fala verdades. Ou seja, por exemplo, o John Frame, o autor John Frame, ele vai ter uma analogia muito boa no livro dele sobre ética cristã, que ele vai falar sobre uma foto. Por exemplo, ele vai falar que se você tirar uma foto de uma pessoa, vamos supor, uma foto do rosto da pessoa de frente, essa foto, ela não vai estar pegando a nuca da pessoa ou não vai estar pegando o perfil da pessoa, mas ela não vai deixar de ser aquela pessoa. Não sei se os irmãos conseguiram entender isso. Então, o fato daquela foto ser limitada e dela estar mostrando um recorte pequeno, não quer dizer que aquilo é uma mentira. Pelo contrário, ela vai mostrar que aquela foto é uma verdade, mas está mostrando um recorte daquela verdade. Da mesma forma as Escrituras. A gente, por mais que a gente tenha a linguagem humana, a gente tem numa linguagem humana o que Deus decidiu revelar. A gente não tem a revelação de todas as coisas nas Escrituras. E essa é uma coisa que a gente tem que assumir. Bom, a Bíblia não fala de todas as coisas, mas a Bíblia fala das coisas pelas quais a gente tem que seguir, obedecer, e são as coisas que são necessárias para o nosso viver cristão. Então, essa é uma coisa muito importante. Então, a gente tem uma linguagem sem erros, mas uma linguagem que não é exaustiva. Então, essa é a distinção. Sim, a Bíblia, a gente tem veracidade na Bíblia. A Bíblia é um instrumento verídico, é um instrumento que não erra, mas ele é um instrumento limitado por conta da limitação da linguagem humana. Nunca seria possível para a linguagem humana descrever o ser de Deus, os atributos, os aspectos de Deus. Isso não tem como. Mas as descrições que a gente tem, por mais limitadas que sejam, não deixam de ser verdade. E isso é fundamental para a gente entender. Bom, seguindo, ele vai falar um pouco sobre a revelação progressiva. O que seria isso? Bom, a gente vê que a Bíblia ela foi escrita durante milhares de anos,
que isso quer dizer? Quer dizer que quando Moisés ali, a gente tem... a tradição diz pra gente que Moisés foi quem escreveu quem foi o autor daqueles 5 livros. Bom, a gente tem que Moisés realmente ele fez aquilo numa época, teve aquela revelação numa época em que não existia, por exemplo, o período dos juízes, ou período da monarquia, ou mais tarde o nascimento de Jesus, o cumprimento da nova aliança, não existia aquilo. O que isso quer dizer? A revelação é progressiva, ela progressivamente foi feita. Ou seja, aquilo naquela época não deixou de ser verdade, mas aquilo estava incompleto porque depois viriam outros acontecimentos que hoje, com a gente fazendo um panorama, né, das Escrituras, a gente consegue entender melhor essa história do povo de Deus e a história que Deus quis revelar pra gente. Então é muito importante a gente entender isso. A revelação é progressiva, mas esses acontecimentos que acontecem, esses acontecimentos que ocorrem após os outros, eles não vão apontar uma contradição. Então, por exemplo, Moisés ele recebe ali do Senhor as leis, e os acontecimentos posteriores àquilo não vão contradizer as leis. Da mesma forma que a nova aliança com Jesus não vai contradizer a lei. Mas são acontecimentos que são complementares. Eles vão se complementando a fim de que a gente entenda a Bíblia como um todo. Isso é muito importante também pra gente. Bom, eu citei aqui o versículo de 2 Timóteo 3,16, que vai falar a gente acerca da inspiração da Escritura. Bom, vai falar que toda a Escritura é inspirada por Deus, e aí vai discorrer útil para ensino, para aprendizado, para repreensão e tudo mais. Bom, a gente não sabe como se deu essa inspiração. Como assim? A gente não sabe realmente como o Espírito agiu a fim de inspirar os homens, e teve muitos debates acerca dessa questão, e não é uma questão que a gente consegue solucionar. A Bíblia não dá pra gente um indício de como foi feita essa inspiração. Mas a Bíblia diz pra gente que sim, a Escritura é inspirada por Deus. E a Escritura é orgânica. O que é isso? Orgânica. Deus utilizou homens para que escrevessem ali nas suas linguagens, nos seus contextos. E essa é uma coisa maravilhosa pra gente. Deus não fez com que a sua escrita fosse mecânica, fosse uma coisa robotizada realmente, fosse uma coisa quadrada. Embora muitos afirmem que Deus tenha escrito pelo seu próprio dedo as Escrituras. Não, irmãos, isso não é verdade. Mas Deus inspirou homens para que esses homens, nos seus contextos e com a sua linguagem, escrevessem o que Deus inspirou ali através do Espírito Santo. Então, é uma coisa muito bonita. Então, a gente já vê que a Escritura ela é progressiva, ou seja, uma coisa ocorre depois da outra. Não foi uma escritura pronta que surgiu ali, mas foi uma escritura que ao longo dos anos, das centenas e milhares de anos, foi sido composta, até que ela chegasse na forma final do cânon, são 66 livros que a gente tem como escritura. E a gente vê que a escritura é orgânica, ou seja, ela foi escrita por homens nas suas próprias linguagens. E foi isso que a gente comentou. Isso faz com que ela seja limitada, mas que ela não erre, porque ela é inspirada por Deus. Então são coisas que são difíceis da gente entender, mas quando a gente vai colocando, elas vão fazendo sentido. Bom, aqui eles vão abranger especificamente a inerrância das Escrituras. Como assim? Bom, ele vai falar de crítica textual e manuscritologia. Tá, o que são essas duas coisas? Bom, é uma disciplina que ela estuda realmente quais são as divergências que tem nos manuscritos. Ou seja, a gente tem as escrituras originais como inspiradas. A gente não acredita que nenhuma tradução da escritura é inspirada. Por quê? Porque Deus inspirou aqueles homens naquele momento para escreverem naquela linguagem. Ou seja, não é possível que uma pessoa faça uma tradução que seja completamente fiel ao original, e daí a importância da gente estudar os idiomas originais, como a Reforma apontou pra gente. Então essa crítica textual e a manuscritologia, eles vão elencar quais são as divergências que a gente tem nos manuscritos e vão tentar se aproximar o mais próximo possível do original, como foi escrito. Bom, 5% dos casos não é possível restaurar qual foi o texto original, se houve aquela palavra ou aquela distinção ou se não houve. Mas de todos as possíveis contradições documentadas, que são 5% dos casos no Antigo e no Novo Testamento,
a gente vê que nenhuma das divergências vai alterar o sentido original do texto. Então, o Espírito Santo fez com que esse texto, esse cânon, fosse preservado ao máximo, com que a gente tivesse com fidelidade o mais próximo possível àquilo que foi escrito nos originais. Então, essa é uma coisa importante. Assim a gente fala que a Bíblia não erra, porque até mesmo as divergências que a gente tem de um manuscrito para outro, a gente vê que isso não altera o sentido original do texto. Isso é fundamental para a gente. Bom, assim como a dimensão espiritual, a dimensão histórica da Bíblia também não erra. Por que a gente tem que se atentar a isso? Bom, muitos autores vão falar, não, realmente a Bíblia é história redentiva. E vão colocar isso como um termo pejorativo, ou seja, vão falar que a Bíblia se atenta às questões da fé. Então a Bíblia é correta em questões da fé, em questões espirituais. Mas em questões históricas ela deixa a desejar. Como assim? Não. A gente não acredita nisso. Se a gente fala que a Bíblia é inerrante, a gente vê que realmente os acontecimentos históricos que tem ali são verídicos. Por quê? Bom, não seria possível para a gente relatar o que é possível e o que não é possível ali, visto que a Bíblia traz em si questões históricas e traz questões sobrenaturais. Como que a gente poderia pegar uma porção desses escritos e falar o que está correto e o que não está? Ao mesmo tempo, se a gente fala que a Bíblia acerta quanto às questões espirituais, mas erra quanto às questões históricas, a gente vai estar falando que Deus mente. Porque Deus está escrevendo coisas que não são verdadeiras ali. A gente não pode afirmar isso, irmãos. Pelo contrário, a gente deve crer na historicidade da Bíblia. A gente deve crer nos acontecimentos que a Bíblia traz pra gente. Por que isso é tão fundamental pra gente? Bom, isso vai mostrar o jeito que a gente vai interpretar a Bíblia e vai mostrar o que a gente tem como verdade. Se a gente tem a Escritura como inerrante, a gente vai acreditar naquelas coisas. Ainda que não tivesse sido o objetivo daqueles autores fazer um relato histórico, mas com outro propósito, o propósito de inspirar realmente ali a palavra de Deus, para que o seu povo conhecesse mais de quem é o Senhor, ainda assim a gente não pode afirmar que aquilo é errado. A gente não pode afirmar que, por exemplo, o fato de um autor utilizar um número redondo vai dizer que a Bíblia não é verdadeira por conta disso. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que um jornalista vai a um jogo de futebol e relata que ali tiveram 50 mil pessoas. Mas na verdade ali tiveram 49.950 pessoas. E ele arredondou aquele número. Bom, aquilo ninguém questiona essas questões, ninguém questiona isso dele apontar um número redondo no jornalismo, ou seja em qualquer outro escrito ou entrevista, enfim. Por que a gente apontaria isso como um erro na escritura? Não faz sentido. O autor ele não está querendo ser completamente fiel ao número de pessoas que tem ali, mas ele está querendo passar a mensagem de uma forma que seja clara. Ele está querendo cumprir o objetivo dele. Isso não quer dizer que ele está errando ali. Quer dizer que realmente aquele ponto específico não foi um ponto que ele trouxe como o ponto fundamental do texto. Pelo contrário, o ponto fundamental do texto é realmente essa história redentiva. É passar o que aconteceu ali para que a gente pudesse entender as porções anteriores da revelação progressiva e as questões posteriores. Então, o fato da pessoa utilizar um número redondo ou ainda ter um erro gramatical ou alguma coisa, isso não quer dizer que isso não é verdade. Mesmo porque a gente acabou de ver que a inspiração é orgânica. Então deve ter essas coisas. Se for escrita por humanos inspirados por Deus, ela deve ter essas coisas. E essa é uma coisa bonita pra gente ver. Bom, ainda assim a Bíblia nunca vai deixar de ser a nossa autoridade suprema e ela não vai errar por conta dessas questões. Bom, agora vamos tentar analisar o que quer dizer esse termo inerrância. Quer dizer que a Bíblia ela não viola os seus princípios de verdade. Ou seja, a gente deve analisar a Bíblia internamente. A gente deve analisar o que a Escritura fala sobre a veracidade dela. Não o que teorias modernas ou pós-modernas vão dizer sobre aquilo. Bom, o que eu quero dizer a gente não pode pegar uma teoria moderna de ciência e querer aplicar a Bíblia. Porque a Bíblia ela vai fazer sentido naquilo que ela fala que é verdade. É o que a gente fala de pressupostos. São os pressupostos que a gente adota. Isso é muito importante. A gente não pode analisar a Bíblia externamente. A Bíblia tem que ser analisada internamente. E aí que tá. Esse é um das regras essenciais que a gente fala de hermenêutica, da interpretação do texto.
A Bíblia deve ser a sua própria intérprete. A Bíblia ela não deve trazer questões antropológicas e sociológicas de fora para que a gente entenda o que está escrito no texto. Pelo contrário. A Bíblia, as lentes das Escrituras vão nos ajudar a analisar as coisas que acontecem fora dela. Então essa é uma coisa importante. Ele é um sistema que ele é totalmente coerente, mas ele é um sistema interno. A gente não deve pegar princípios de análise de fora da Escritura e tentar trazer para dentro. Isso não vai dar certo, irmãos. Isso com certeza não vai dar certo, mas a gente tem que se atentar ao que a Escritura fala sobre a inerrância dela e a partir daí a gente analisar essas questões. Bom, a gente tá chegando ao final já, e no último capítulo ele vai falar qual é a relação que a Bíblia tem com a gente, ou seja, ele vai falar a Bíblia e você. Bom, o Espírito Santo é quem confirma a veracidade das Escrituras, e ele vai apontar para esse movimento de, bom, a Escritura fala sobre o Espírito de Deus, e o Espírito por sua vez nos ilumina para que nós reconheçamos que a Bíblia é autoridade e que a Bíblia é verdadeira. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que, da mesma forma como eu falei no vídeo anterior, se o maior erudito, o maior literário, o maior especialista ou crítico textual, enfim, for sentar para analisar as Escrituras, ele vai conseguir tirar um sentido do texto. Mas se o Espírito Santo de Deus não iluminar os olhos daquela pessoa a fim de que ela entenda o que realmente Deus quis que fosse revelado sobre o seu caráter ali, ela não vai entender. Então, esse é um movimento muito importante. A palavra, ou seja, a Escritura e o Espírito Santo, eles são indissociáveis. Ou seja, a palavra dá testemunho do Espírito e o Espírito dá testemunho acerca da palavra. Então, não é um choque pra gente olhar e ver que as pessoas, elas realmente não têm a palavra de Deus como verdade. Não têm a palavra de Deus como inerrante. Por quê? Sim, elas lendo, elas podem ver que a palavra testifica sobre o Espírito e testemunha a partir da veracidade do Espírito, do trabalho do Espírito, mas o Espírito não trabalha naquelas pessoas a fim de que elas vejam que a Escritura é verdade. Mas no nosso caso, que tememos a Deus e que temos Jesus como nosso Salvador, a gente consegue enxergar isso de maneira clara. Porque o Espírito nos convence de que a palavra de Deus é a verdade, e o Espírito nos convence de que o que Deus tem preparado pra gente, o melhor que tem preparado pra gente, é escrito ali na Bíblia. É escrito naquele conjunto de livros. E isso é muito importante pra gente entender. A não ser que um homem seja regenerado, a não ser que uma pessoa seja regenerada pelo Espírito Santo de Deus, ela nunca vai ser capaz de entender que aquela escritura é a verdade e que aquela escritura deve ser a regra de fé e prática para ela. Bom, ele termina o livro aqui, depois ele vai colocar pra gente na íntegra o que foi essa conferência e essa declaração de inerrância. Então eu acho importante os irmãos lerem isso. Bom, a gente não se atentou muito às questões de formação do cânon, ou seja, como os livros da Bíblia foram escolhidos como livros realmente inspirados por Deus, e entre outras questões que são importantes, mas que a gente possa entender que realmente a gente tem subsídios para afirmar que a Bíblia não erra, que a Bíblia ela é verdadeira em tudo que ela diz e que a gente possa acreditar nisso. E que a gente veja que realmente a gente não deve ter uma fé cega, mas pelo contrário, que a gente veja que realmente essas coisas que a Escritura fala pra gente tem total sentido e que a gente deve abraçar isso e que a gente deve realmente viver a fim de que o nome de Deus seja glorificado, inclusive nisso, que a gente tenha a Bíblia como nossa regra de fé e prática, que a gente se deleite realmente em Deus e apreciar Deus a partir da Escritura, e que a gente veja que realmente esse é o único lugar que dá-nos informação sobre Jesus, sobre Deus Pai, o Espírito e como são os seus atributos, qual é o seu caráter e por que a gente deve amá-lo e temer a Deus. Então que a gente tenha isso nos nossos corações, espero que tenha ficado claro e que a gente possa seguir aí na próxima semana também para a próxima exposição. É isso, queria agradecer mais uma vez aos irmãos e que Deus abençoe todos vocês.